Olá, boa tarde. Hoje vou dar uma aula sobre a experiência estética e vamos começar por compartilhar aqui, espero que estejam todos bem, vamos começar por compartilhar aqui a atividade estética, um PowerPoint que eu fiz sobre a atividade estética e ver se isto abre, exatamente, já está aberto. E como é que nasce a palavra estética? É uma palavra grega, mas ela foi ampliada pelo filósofo Alexander Baumgarten, que era um filósofo alemão que nasceu em 1714 e morreu em 1762 e designa a disciplina que se ocupa com o estudo do conhecimento sensorial que está na base da experiência da beleza e dos juízos de gosto. Ora, estes juízos baseiam-se na sensibilidade e estão relacionados com o tipo de sentimentos de prazer ou desprazer que são provocados pela contemplação das obras de arte e do belo natural. Baumgarten adaptou a palavra grega aesthesis, que significa percepção ou experiência sensorial, e atribuiu-lhe um significado mais amplo que inclui não apenas o estudo dos princípios da beleza natural e artística, mas também a do gosto como a filosofia da arte. Todavia, esta palavra ou definição de Baumgarten não coincide com o começo da reflexão sobre o belo, que é bastante mais anterior. As primeiras teorias devem-se a Platão e encontram-se nos seus diálogos, sobretudo no Fedro, e a Aristóteles na Poética, os quais se ocuparam sobretudo com a natureza da arte, a arte como imitação, o seu valor e o seu impacto social. As suas teorias tinham um âmbito mais restrito do que os estudos da beleza e do gosto. Porém, a partir dos estudos de Hegel, um outro filósofo alemão, que nasceu em 1770 e morreu em 1831, a estética passaria a ser usada como sinónimo da filosofia da arte. No século XX, o conceito de belo viria a ser ampliado não só aplicando-se aos juízos sobre a arte e o belo sobre a arte, mas também a outros aspectos como as propriedades, as atitudes e os valores propriamente estéticos. A atitude estética diz respeito ao modo como nós nos relacionamos com os objetos em particular, não necessariamente as obras de arte e a forma como são percepcionados quando os contemplamos com intenção estética. Podemos estar aqui a referir-nos a uma peça musical, a um poema, a um livro, a um objeto de design, etc. Dizemos que as questões relativas ao valor estético das obras de arte se distribuem por dois domínios. A, em que é que consiste o valor da arte, e B, de que modo é que se pode distinguir a boa arte da má arte. Ora, isto também é uma questão de educação artística. Em ambos os casos está em causa determinar onde reside o valor artístico da arte, por oposição ao seu valor económico, por exemplo, é uma questão estranha ao valor estético. E por que razão a produção e o usufruto de obras de arte constitui uma atividade tão valorizada? Embora o termo estética tenha sido introduzido para designar a disciplina filosófica que se ocupa com os problemas no âmbito da beleza, o conceito de belo deixaria de ocupar no século XX a posição central que Baumgarten tinha reservado. Pode-se contemplar esteticamente um objeto que não é belo, inclusive há estéticas do feio, daí passar-se a chamar experiência estética. Não tanto a preocupação com o belo como conceito, mas, sobretudo, utilizarmos o conceito de experiência estética. Então, o que é que distingue uma experiência estética de uma experiência de qualquer outro género? Isso pode ser difícil de determinar, pois não é tão transparente assim. Mas há pelo menos três formas distintas de o fazer. Uma é identificar o tipo de sentimento que é específico das experiências estéticas. A outra será identificar o estado, o tipo de estado psicológico que seria necessário ativar para apreciar esteticamente o objeto. A terceira é identificar as propriedades dos objetos responsáveis pelas experiências estéticas e pelos juízos que dela decorrem. Estes conceitos podem ser relacionados de diferentes formas. Podemos considerar, por exemplo, que apreciar esteticamente um objeto consiste em apreender as suas propriedades estéticas, mas neste sentido as experiências estéticas estariam a refletir os efeitos que essas propriedades tendem a produzir em nós. Isto significa que o que é importante é a maneira como nós percepcionamos os objetos estéticos. Admitamos então que o tipo de prazer característico das experiências estéticas, caso ele exista, é causado tanto pela apreensão das propriedades estéticas do objeto,
como pela atitude que adotamos a esse respeito. Ou seja, uma coisa pode ser bela, mas ela não pode não ser bela para todos. Portanto, tem a ver com a atitude que nós adotamos a esse respeito. Kant achava que a estética se fundamenta num prazer desinteressado. O que é que isto significa? Ele defendia que os juízos estéticos têm uma característica que os distingue. São juízos subjetivos. Isto significa dizer que quando estamos a dizer que o quadro da Mona Lisa é belo ou que La Deluge, o naufrágio, é belo, não estamos realmente a atribuir ao quadro uma propriedade que é a beleza, que objetivamente lhe pertence, mas sim a referirmos-nos ao tipo de prazer que a contemplação desse quadro nos provoca. O juízo, o quadro Mona Lisa de Leonardo da Vinci é belo, reflete antes uma vivência da pessoa que faz o juízo, que é o resultado de um determinado sentimento e não é uma característica do próprio quadro. Como este juízo não se refere ao quadro propriamente dito, mas ao prazer que provoca na pessoa que o contempla, não traduz qualquer tipo de conhecimento do quadro. Ora, o que é que isto significa? Os juízos não têm um valor cognitivo como possui a ciência, pois não têm a função de exprimir o conhecimento. Se dissermos a Terra é redonda, por exemplo, já temos um juízo de caráter científico e, portanto, é um juízo cognitivo e é um juízo objetivo. Admitamos que os juízos estéticos são subjetivos, como diz Kant, e que a sua função consiste em descrever um sentimento de prazer, desprazer, que o objeto do juízo, seja ele qual for, uma peça musical, um quadro, etc., provoca no sujeito. Esta característica não é suficiente para distinguir uma experiência estética como contemplar uma pintura de uma experiência não estética, como jogar xadrez ou qualquer outra experiência que nos dê prazer. Estas atividades podem nos dar prazer, mas não são atividades estéticas. O prazer associado à contemplação estética é então qualitativamente diferente dos outros que não são atividades estéticas. O que é que Kant quer dizer com isto? Como vários outros autores, ele defendeu que o prazer estético é desinteressado. O que é que isto significa? Significa que enquanto o prazer que nós associamos a atividades aprazíveis tem em vista uma finalidade prática, o prazer estético não resulta da satisfação de uma necessidade ou de um interesse prático, ele é puramente desinteressado. Ou seja, ele não visa qualquer interesse ou qualquer utilidade prática. Por outro lado, os juízos estéticos não dependem da existência real ou não dos objetos a que se referem, enquanto os outros estão presos à existência real das coisas. Os juízos estéticos, pelo contrário, são meramente contemplativos. O objetivo da experiência estética não consiste na satisfação de qualquer necessidade prática. Além disso, ele é independente quer da moralidade, quer da religião. Ou seja, podemos dizer que um assassino pode ser imoral e, ao mesmo tempo, ter um sentimento estético e efetuar contemplação estética. Da mesma maneira que alguém que seja ateu pode contemplar um quadro religioso num sentido puramente estético. Além de subjetivos e desinteressados, Kant considerava que os juízos estéticos são universais. Os mesmos objetos, uma peça musical, uma pintura, um livro, um edifício, etc., podem proporcionar a mesma experiência de prazer desinteressado a todas as pessoas. Ou seja, a Mona Lisa provoca universalmente essa comoção estética, como outros quadros que nós conhecemos, não é? Quadros do Leonardo da Vinci, quadro do Rubens ou do Rembrandt, são quadros que provocam universalmente essa emoção estética. No entanto, é uma experiência de prazer desinteressado que nós estamos aqui a falar. A ideia, portanto, isto pode servir de crítica a Kant, a ideia de que os juízos estéticos são universais pode ser usada contra o próprio Kant. Então, se todas as pessoas poderão experimentar em condições ideais o mesmo sentimento de prazer desinteressado face a um objeto estético determinado, parece então natural explicar que alguns objetos são belos porque a experiência a que dão origem é causada pelas propriedades estéticas. Porém, neste caso, os juízos seriam objetivos e não subjetivos, como afirma Kant. Ou seja, poderíamos pensar que a Mona Lisa é bela por ser um juízo universal e objetivo.
Uma outra crítica a Kant encontra-se no facto da simples identificação do tipo de sentimento que caracteriza as experiências estéticas, sem ter em conta os fatores que estão na origem, ou seja, aquilo que é belo tem a ver com múltiplos fatores que podem ser de origem histórica, podem ser social, podem ter outros fatores que influenciam a compreensão e a emoção estética. Por exemplo, um pinheiro do Mediterrâneo não provoca a mesma emoção estética que uma árvore antiga, uma sequoia milenar da Califórnia, por exemplo. Como, por exemplo, também podemos dizer que uma mulher bela, como era pensada no século XIX, não tem nada a ver com os padrões de beleza que nós hoje utilizamos, não é? Portanto, está aqui o fator tempo e o fator moda que está associado à contemplação estética. No entanto, sem esclarecermos por que razão acontece a tal diferença entre o estético e o não estético, fica incompleto, ou seja, os tais valores que estão por trás da nossa experiência estética. Vou interromper o compartilhamento. Então, estes foram alguns tópicos relacionados com a estética que servem de base àqueles que nós vamos introduzir a seguir. Vamos falar também da criação estética, vamos falar de outros aspectos, de outras teorias estéticas que nós também vamos abordar, e isso será nas próximas aulas. Um beijinho, fiquem bem.